Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos lá, acorde. Amém? Ok, boa noite a todos. Que Deus abençoe. Sabe, Deus tem enchido meu coração com esperança. Não é uma esperança a respeito de loteria, de ganhar na loteria. Não é uma esperança a respeito de alguma promessa que alguém possa me fazer de que vai ser bom qualquer coisa no futuro. A esperança da presença de Deus, sólido fundamento, estrutura para a alma, um Deus que é suficiente, Ele basta. A gente não precisa de mais nada, nada. Pode tudo virar um caos, pode tudo ser transtornado do dia para a noite. Deus basta, é suficiente. Sabe, a gente está finalizando o ano, você sabe disso. Esse ano, como foi sua experiência? O que de Deus você aprendeu? Passar um ano e não ter nada para falar do que Deus fez, não ter nem como entender a ação de Deus na sua vida, eu acho que você então perdeu o ano. Pode ter sido até um ano que você tenha conquistado muitas coisas, mas um ano onde você não tem o que dizer sobre o caráter de Deus, uma experiência particular com Deus, uma revelação dele para você, então foi um ano perdido. Algumas vezes Deus vai escolher usar dor, sofrimento, aflição, privação, perda, humilhação, para se revelar a nós. Outras vezes Ele vai usar os nossos sonhos, as realizações, as conquistas, as vitórias, mas não importa qual é a circunstância, o ambiente, o que importa é se Ele está ou não está se revelando. E eu posso dizer, baseado nas Escrituras, que o Deus que temos é o Deus que se revela. Faz parte do caráter dele se revelar. E se não estamos vendo, o defeito não está nele não, pode ter certeza. O que é que está faltando? Talvez abrir os olhos e ver. Talvez ter um pouquinho mais de serenidade na vida, para olhar para aquele que é maior do que tudo, que é suficiente para nós. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. É um texto sobre esperança. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho sobre o contexto desse texto e mostrar como eram difíceis os dias que esse texto se propunha a ser lido, crido e vivido. Nós vamos ler a partir do versículo 12, em primeira instância, do versículo 12 até o versículo 31. Vamos fazer essa leitura com bastante atenção. Queria pedir a junta diaconal para nos ajudar aqui. Deus abençoe essa senhora. Obrigado, Jaime. Deus a abençoe. Depois a gente pode conversar. 40, a partir do versículo 12 até o versículo 31. Vamos ler? Vamos fazer assim. Pedir para você responder, tá certo? Você vai ler os versículos ímpares, eu vou ler os versículos pares, tá bom? Mas a dinâmica disso depende de quanto você está lendo o texto de verdade, e não simplesmente fazendo um exercício de balbuciar palavras, tá? Vamos ler com atenção. Diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão?
Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ou lhe ensinou sabedoria? Lhe mostrou o caminho de entendimento? Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em poder e força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu peço ao Senhor que por favor me cubra agora e cubra essa igreja também, nos livre de todo o mal, Pai. Que o Senhor, pela sua graça e poder, agora nos ponha ao salvo de toda articulação e ação do maligno. Livra-nos do mal, Senhor. E a tua palavra agora, Senhor, seja ministrada, seja pela minha boca, ou seja direto no coração dos meus irmãos, para que todos nós saiamos daqui edificados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Como lhes falei, há um contexto histórico dentro desse texto. Isaías viveu muito antes do cativeiro babilônico, mais ou menos 150 anos antes do cativeiro acontecer. As predições de Isaías foram a respeito do cativeiro babilônico. E os capítulos 1 até o capítulo 39 do livro de Isaías fala sobre o juízo que viria sobre Jerusalém, o juízo que viria sobre Judá, uma vez que não tinha se convertido, não tinha abandonado a sua prática idólatra, a sua falsidade diante de Deus. Esses primeiros capítulos de Isaías, então, são capítulos duros,
que falam a respeito de pecado, que falam a respeito do reino vindouro e da necessidade de arrependimento. Mas quando a gente chega no capítulo 40 em diante, o anúncio do reino vindouro passa a ser esperança. E esse capítulo 40, na história de Israel, foi muito usado enquanto o povo estava no cativeiro babilônico, lá desterrado, sem lembrança do que era a terra de Israel, sem lembrança do templo, sem lembrança da vida comum que se vivia na sua terra, na sua casa, com sua família. O povo que agora estava longe, esse povo precisava lembrar e precisava trazer boas expectativas. Esse texto, capítulo 40, versículo 1, veja aí, por favor. 40, versículo 1 diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Esse texto foi escrito para consolo. Esse texto foi escrito para restaurar as forças. Aquele povo estava desterrado, desalojado, estava passando por lutas, por sofrimento. É muito difícil, pelo menos para mim, me colocar no lugar de Israel ou de Judá. Por que é difícil? Eu nunca passei por uma situação onde eu tivesse que ser colocado numa outra terra, tivesse que começar a viver os costumes daquela outra terra, aprender a língua, aprender a cultura e ainda nessa outra terra continuar adorando a Deus. Mas eu faço uma comparação, pelo menos para mim mental, do que seria uma situação dessa. Imagina que passou uma catástrofe, talvez um tsunami veio e destruiu tudo, e você saiu às pressas e foi se alojar em algum lugar, mas toda a sua história passada, seus bens, sua família, as coisas que você tinha, elas não têm mais, aparentemente elas não têm mais lugar para se encaixar na sua história, porque naquele dia, no dia que houve a calamidade, alguma coisa se rompeu. O que estava para trás teve que ficar para trás, e agora você tem que conviver com as perdas, tem que conviver com os desafios, tem que conviver com a nova história. O tempo do cativeiro babilônico tinha sido dito a Daniel. Daniel está no cativeiro, quando o Espírito diz a Daniel quanto tempo duraria. 70 anos. 70 anos é a história de uma vida. Muitos dos que foram para o cativeiro não voltaram, seja porque morreram lá, ou porque se adaptaram tanto àquela cultura que não quiseram voltar. Alguns dos que nasceram em Babilônia resolveram voltar, e alguns pouquíssimos que tinham ido, depois de 70 anos, ainda tinham força para querer voltar, para remontar, recriar a história de Israel. Essa volta que é narrada por Esdras, por Neemias, essa volta que é cantada por Ageu, por Zacarias, por Malaquias, esse retorno é um retorno de um desafio imenso, porque tudo estava destruído. Como refazer a vida depois de um tsunami? Como refazer a vida depois de uma calamidade? Como refazer a vida depois de muita dor, depois de ter passado por muita crise? Um conselheiro muito abençoado estava falando comigo recentemente, dizendo que depois que passamos por períodos que duram, períodos de luta, períodos de sofrimento que duram, que a gente tem que permanecer, que perseverar, que continuar, essas lutas que vão continuando, elas têm uma tendência na alma humana, elas têm a tendência de gerar pelo menos duas coisas. A primeira é gerar amargura, é se desencantar com a vida, é dizer que não faz mais sentido. Às vezes, se a luta foi contra alguém ou foi contra alguma circunstância cujo nome de pessoas estão envolvidas, às vezes a gente fica com mágoa, com ressentimento, fica com dores que parecem perdurar, e muitas vezes a gente nem quer sarar, porque a gente se sente injustiçado, a gente se sente vítima, e existe um prazer mórbido na carne da gente de continuar se achando o pobrezinho, o coitadinho. Mas uma outra coisa que acontece depois de uma luta renhida, de passar anos lutando com uma questão que lhe causa sofrimento, dor, além da amargura,
é você simplesmente ficar sem fé, ficar sem força, ficar sem vontade de continuar. Em outras palavras, você ficar acanhado, sem coragem, desistir. Eu tenho encontrado pessoas que têm passado por tsunamis emocionais, pessoas que foram destruídas emocionalmente. Eu tenho encontrado pessoas que passaram por perdas de verdade. Eu tenho encontrado pessoas que têm passado por lutas contra doenças e por sofrimentos grandes. Em todas elas, parece que essas duas coisas são uma questão premente: a amargura e a falta de coragem. Como você lida com isso? Você vai se deixar amargurar? Irmão, eu estou falando com você. Se 2012 ou 2013, se nesses períodos que você tem vivido recentemente, se lutas têm acontecido com você, eu quero perguntar a você, meu irmão: você está deixando a amargura entrar e se alojar na sua casa, na sua alma? Você está deixando a mágoa e o ressentimento tomar conta da sua vida? Eu quero lhe perguntar ainda mais: está faltando coragem para permanecer? Eu lembro de um momento de muita luta na minha alma, enquanto eu estava realmente fraquejando, com uma vontade imensa de desistir. Eu não tinha compartilhado nada com o meu pai nessa época, porque o pai estava lutando contra o câncer, e eu não compartilhei com ele já porque eu não queria encher também o coração dele de lutas. E enquanto eu passava por essas lutas, eu lembro muito bem, numa manhã, meu pai liga para mim, coisa que ele normalmente não fazia. Ele liga para mim e fala: Fubá, meu pai sempre me chamou de Fubá. Fubá, eu digo: diga pai, olha, passei a noite sonhando com você, filho. E o Espírito disse para mim assim: liga para Fubá e diz o seguinte para ele: permaneça, filho, permaneça, persevere. E aí papai disse: eu não sei o que é que você está passando, Fubá, mas eu sei de uma coisa: Deus quer que você persevere. Eu fui às lágrimas. Meu pai estava sendo usado por Deus para me estimular, para me fazer permanecer. Às vezes Deus vai usar um pai, às vezes Deus vai usar alguém que está numa luta pior do que a sua, para poder lhe estimular. Mas às vezes, e muitas vezes, Deus vai usar simplesmente a palavra, a perseverança na palavra, a vida de oração. Essas coisas que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Quando Isaías escreveu esse texto, cheio do Espírito, ele estava prevendo uma coisa que aconteceria cerca de 200 anos depois. Ele estava escrevendo para a sua própria nação, que era culpada dos seus pecados, que era culpada do desterro e do juízo divino que vinha sobre ela. Mas apesar de tudo isso, apesar desse juízo divino ser realmente duro, ser realmente forte, Isaías está escrevendo. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês: Isaías morreu aos 92 anos, na mão de um rei chamado Manassés, que mandou prendê-lo e matá-lo, por causa da pregação de Isaías. Portanto, eu admito que Isaías passou por tantas lutas no seu ministério que ele teria motivo para estar amargurado no final da vida. Mas quando ele escreve essa palavra cheia do Espírito, ele escreve uma palavra de consolo para o povo de Deus. Eu encontro nessa palavra para minha alma alimento, estacas, alicerces que fundamentam uma esperança que não é uma esperança de alguém que liga para você, não é a esperança de alguém que está visitando a sua alma simplesmente porque conhece muito bem você e é amigo seu. É alguém que é muito superior a tudo isso. É o Rei do Universo dizendo para você que está tudo sob o controle. Amém. É muito melhor do que ouvir papai dizendo para mim: filho, permanece.
é ouvir o meu Pai eterno dizendo: filho, está tudo sob controle, console sua alma, console. Deixa eu olhar com você pelo menos 3 aspectos que nesse texto a gente leu aqui, que fala sobre esse consolo fundamentado em Deus, não fundamentado em circunstâncias, não fundamentado em promessas, não fundamentado em emprego, não fundamentado em riqueza, não fundamentado em homens, não fundamentado em coisas, fundamentado em Deus. Deus então está resgatando o coração do povo. E enquanto esse texto era escrito e lido pela minha alma, Deus resgatava no meu coração interioridades profundas, que só Ele pode com sua mão levantar e trazer. E eu espero em Deus, se Ele quiser, fazer a mesma coisa com você. Versículos 12 até o versículo 18, a primeira parte. Deus levanta questões para consolar o coração do povo. Há uma semelhança muito grande entre o versículo 12 e o versículo 18, com o que você encontra no capítulo 38 do livro de Jó. Jó está sofrido demais. Por 2 vezes Jó já tinha dito: Deus, se eu me encontrar com o Senhor, eu vou lhe apresentar minha causa, eu vou dizer como eu vivi, eu vou dizer como eu me esquivei do mal, eu vou dizer que eu não tenho nada, não fiz nada para merecer toda essa dor que eu estou passando. E no capítulo 38, quando Deus se apresenta para Jó no meio do sofrimento, Deus faz perguntas muito semelhantes a essas que são feitas aqui. E eu aprendo que quando Deus questiona a nossa alma, nos faz avaliar, nos faz pensar sobre Ele, Deus está nos consolando. Veja o que é que a gente encontra do versículo 12 até o versículo 18. Por favor, volte suas vistas para esse texto de novo, por favor. Ele diz assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Perceba que ele está falando sobre a natureza. Quem recolheu na 1/3 de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balanças de precisão? Veja a grandeza de Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Veja de novo a grandeza de Deus, a sua onisciência, a sua onipotência. Versículo 14: com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, ou lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Agora veja as dimensões que esse texto lança sobre nós, irmãos. Ele fala, versículo 15: eis que as nações, ou seja, o planeta Terra, os lugares onde os homens conseguem morar e habitar, são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Versículo 16, versículo 17, ele fala que não adianta todos os holocaustos, uma fogueira gigante que fosse feita com cedro do Líbano, não adiantaria para honrar a Deus, tamanha a sua grandeza. O que esse texto está dizendo para mim? Ele está dizendo: quer consolo para sua alma, filho? Volte a ficar extasiado com a minha grandeza, não com os seus problemas, não com as suas lutas, mas com a minha grandeza. Deus está fazendo comparações com coisas que o povo conhecia, com grandezas de dimensões que o povo conhecia. Qual seria a grandeza que Deus faria comparação para que você também ficasse extasiado? Qual seria? Que tipo de coisa Deus usaria para dizer para você: veja como eu sou grande? Acontece, eu não sei se isso acontece com você, mas acontece isso muito comigo, que eu assisto documentários, eu vejo um documentário sobre um urso polar, eu vejo documentários sobre o guepardo, né? Eu ouço sobre o tubarão branco, eu gosto de ver documentários sobre animais, mas ao final daqueles documentários, eu fico, sabe, com
boca cheia d'água, da grandeza dos animais, da perfeição deles, de como eles são de uma maneira muito perfeita, uma máquina. Pouquíssimas vezes no final eu estou glorificando a Deus por causa daquela grandeza que eu acabei de ver na vida, que eu acabei de ver no animal. Porque os meus olhos muitas vezes não estão na grandeza do Senhor, mas estão nas grandezas daqui da terra. Elas às vezes enchem os meus olhos, mas elas são prenúncios ou são anúncios de uma grandeza real, de um Deus que é maior do que tudo isso. Amém? É maior, irmão. Que foi que se apresentou muito grande para você recentemente? Um diagnóstico de câncer? Que foi que se apresentou para você grande demais? Uma dívida? O que foi que se revelou aos seus olhos grande, inexpugnável, confundiu seus sentidos, fez de repente um tsunami na sua alma, um divórcio, uma notícia ruim, um adultério, um filho que apostatou da fé, uma tristeza que amargurou sua alma, o que? Uma decepção, uma humilhação, uma tragédia. O que se revelou grande para você nesses últimos dias? Para mim, o texto está dizendo: consolo verdadeiro é quando você faz comparações, onde você coloca Deus nessas comparações, em vez de as grandezas serem as grandezas das impossibilidades, a grandeza dos que são grandes aos nossos olhos. A verdadeira grandeza é o Deus que sobrepuja tudo isso em majestade. Aleluia! Há consolo quando voltamos a olhar para Deus. É por isso que o versículo 18, ele conclui essa primeira parte que estamos estudando, fazendo essa pergunta. Preste atenção à pergunta, irmão. Versículo 18: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Faça esse exercício. Davi desceu para levar pão e queijo para os seus irmãos, desceu para um fronte de batalha. Um gigante de 3 metros, alguns falam 2 metros e 98, 96, outros falam 3 metros e 12, porque há uma discordância a respeito do tamanho do côvado. Seja lá qual fossem as dimensões, aquele homem tem aproximadamente 3 metros. Ele está descendo todo dia no vale de Elá e dizendo assim: quem é homem suficiente para me enfrentar desse povinho aí de Israel? Todos os grandes guerreiros estão amedrontados. Há um gigante lá no meio do vale levantando a voz, dizendo: quem é suficiente para mim? Quando Davi chega lá, cheio do Espírito, cheio de unção, aquele jovenzinho pastor, acostumado a olhar para Deus na natureza, acostumado a olhar para Deus nos vales, acostumado a olhar para Deus enquanto cuidava de ovelhas, aquele pastorzinho que não era guerreiro, quando ele viu aquele homem, disse: quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Eu vou. E quando ele vai confrontar Golias, Golias diz assim: acaso sou eu um cão para vires a mim com paus e pedras? E Davi diz: eu vou a ti em nome do Deus vivo. Com quem você compara Deus? Faça esse exercício, filho, vai haver consolo para a sua alma. Deus é maior, é gigante, é suficiente, é um Deus premente, é o Deus que se revela, é o Deus que intervém, é um Deus que se agiganta. Ele é. Com quem comparareis? Com quem? Agora segue a segunda parte. A segunda parte eu vou encontrar aqui do versículo 22 até o versículo 25. Essa é a segunda parte também do consolo de um Deus que está se revelando. 22 diz:
Ele, Deus, é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Agora imagine, por favor, esse cenário. Eu sei que tem gente que não tem muita imaginação, mas eu sou extremamente imaginativo. Eu estou lendo isso, já estou vendo tudo. Então, por favor, um pouquinho de imaginação agora, porque o texto leva a gente a criar imagens na nossa mente. Veja o que ele diz: Ele, Deus, é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Imagina o tamanho desse Deus, sentado sobre a redondeza da terra. Depois ele diz: cujos moradores, nós, eu e você, são como gafanhotos. Você agora conseguiu ter um pouquinho de projeção? Um gafanhotozinho ali, e Deus assentado sobre a terra. Deus está olhando para você, amém? Presta atenção, Deus está olhando para você. É um gafanhotozinho. Você olha para o gafanhoto, você mira no gafanhoto, mas Deus está olhando para você. E Ele diz: é Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada, quem? Os príncipes, e torna em nulidade juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Esses homens que são poderosos, esses juízos que são poderosos, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Agora mais uma grandeza para o nosso coração voltar a ter paz e consolo. Agora Deus fala sobre os gigantes dentro da terra. Os gigantes que são semelhantes a nós, homens de carne e osso, príncipes, juízes, autoridades, que de repente parecem tão fortes, com tanto vigor, que parecem que podem mandar e comandar sobre nós, e que nós somos impotentes diante deles. A gente pode ter até uma rebelião e dizer: eu não vou me curvar, eu não vou me dobrar. O que é que adianta se eles continuam comandando? A gente pode dizer: mas eu vivo num país democrata, eu tenho liberdade, eu posso expressar minha opinião, eu posso colocar no jornal, eu posso fazer isso, eu posso botar no Facebook. E que adianta se eles continuam dominando? Se o sistema contra o qual estamos lutando, de injustiça, de iniquidade, de corrupção, é muito maior, se nós sabemos que os principais pontos de mídia dessa nação também estão embaixo do cabresto da mesma corrupção, de que adianta? Quais são as armas que tem? Quais são as possibilidades que temos? A injustiça que se fez há 50 anos nessa nação continua a se fazer hoje. As indiferenças e a podridão que havia continua havendo, e parece que o prognóstico é piorar. Eu falo isso não baseado nos líderes, eu falo isso baseado na palavra. Nos últimos dias, os dias serão mais difíceis do que nunca. Estamos caminhando para os últimos dias. Os homens serão jactanciosos, arrogantes, eles não temerão os pais, eles não respeitarão autoridades. Nós estamos caminhando para dias ainda piores, e a grande força que temos qual é? Contra todo esse sistema orquestrado que oprime a nossa alma, especialmente quando queremos viver piedosamente. Não temos força nenhuma, e Deus está falando a respeito de Ele, é quem faz essas coisas, é Ele, não a corrupção, mas é Ele quem tem o domínio sobre tudo isso, para fazer o seu propósito acontecer. Veja o versículo 25, por favor, meu irmão. Mais uma vez a pergunta é: a quem comparareis? A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Sabe, tudo isso que a gente vê, que eu vou chamar de desgraça, essa calamidade humana, da gente ter notícia da Etiópia, a fome, a pobreza,
Uma pessoa que tem um pé de sapato, não um par de sapato, um pé de sapato é considerada rica socialmente. Uma nação tão pobre, sem alimento, as pessoas fazem uma refeição por dia quando fazem. Nós estamos vivendo no planeta Terra hoje, irmãos, onde essas coisas estão acontecendo hoje. A quantidade de lixo que nós colocamos para fora na nossa casa, a quantidade de comida que está na nossa mesa e nós jogamos fora no lixo, apodrece, azeda. Nós fazemos parte do sistema, nem percebemos. Agora nessas festas, quanto gastamos? E eu pergunto, quantos dos presentes que compramos são realmente significativos? Quantos foram realmente para abençoar uma vida? Ou foi simplesmente uma questão de etiqueta, uma questão social, uma questão de imagem, de reputação? Nós todos estamos inseridos nesse sistema. É um sistema caído, que promove a corrupção, porque o ser humano está todo corrompido. E Deus pergunta assim: vocês estão vendo tudo isso? É gigante. Vocês querem me comparar com isso? Em outras palavras, vocês estão achando que o meu poder, que o meu domínio, que o meu reino é equivalente a isso, é? Vamos falar aqui um pouquinho sobre batalha espiritual, irmão. Sinceramente, você acha que batalha espiritual é como se Deus estivesse no ringue, disputando contra o mal desse universo, e ele dá um golpe, leva um golpe de volta? Você acha que é assim? Você acha que é a revanche de Anderson Silva? O que é que você acha, irmão? Sabe o que o texto está dizendo para mim? Para consolo da nossa alma, por favor, nem me compare com essas coisas. Eu sou santo, eu sou maior do que esse negócio todo, eu domino sobre tudo isso para fazer a minha vontade. Amém? Preste atenção, Deus não tem vontade nenhuma de que as pessoas na Etiópia estejam passando fome e miséria. Deus não tem vontade nenhuma de que hajam miseráveis e pessoas nas ruas aqui em Recife. Mas eu quero dizer para você que no meio desse caos, no meio dessa desgraça, Deus é Senhor. Ele é o Rei da glória, Ele domina sobre tudo. Não compare Deus com isso. Eu vi um vídeo, o pastor Léo me mandou. Um homem estava numa barbearia lendo a Bíblia. O barbeiro cortou o seu cabelo, e ao final o barbeiro chegou para ele e disse assim: eu não creio em Deus. Ele disse: por que você não crê em Deus? E ele respondeu: por causa da injustiça que há nessa terra, por causa de tanta desgraça. E ele começou a falar tudo: violência, falta de moral, corrupção, e descreveu um quadro terrível que é a realidade. E ele disse: como é que pode existir Deus se existe tudo isso na terra? Aquele homem que cortou o cabelo saiu da barbearia envergonhado, não teve o que dizer, e viu do lado um homem com um cabelo bem grande. Ele chamou o homem do cabelo grande, entrou na barbearia e disse assim: eu não acredito que existam barbeiros. E o cabeleireiro falou: como assim? Eu sou. Olha, eu estou vendo aqui um homem completamente cabeludo. Eu não acredito que existam barbeiros, senão esse homem não estaria cabeludo assim. E o barbeiro falou: o problema é que ele não vem a mim, e é por isso que eu não corto o cabelo dele. Aí então aquele homem disse: esse é o problema da humanidade também. O problema é que não vai a Deus. Deus não é culpado pelo mal que acontece. Mas eu posso dizer uma coisa para você: Deus é Senhor sobre o mal. Ele não se perde. Então deixa eu falar com você aplicando isso. Você já sofreu injustiça, irmão? Você já sofreu humilhação no seu trabalho? Você já foi demitido injustamente? Você já viu arrumadinho acontecendo, que no final você foi o culpado, sim ou não? Já viu, irmão? Você já viu coisas dentro da sua família que você diz assim: como assim? Você já sentiu a dor e o ferrão de uma traição? Essas coisas estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Mas uma coisa é fato: com quem vocês compararão ao Senhor?
Essas coisas é para desviar seus olhos e dizer: Deus não se importa, será que não? Ou essas coisas, antes pelo contrário, servem para a gente olhar para Deus e dizer: Ele é santo, assim como é santo todo o seu procedimento, e Ele me encaminha nos caminhos dEle, por causa da sua misericórdia. Aleluia! Consolo, irmão, consolo vem ao olhar para Deus. É por isso que por 2 vezes você vai encontrar aqui no versículo 21 e depois no 28, veja o que é que diz, por favor. Volta suas vistas ao texto, versículo 21 e agora versículo 28. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Agora versículo 28, de novo. Não sabeis, não ouvistes que o Eterno, o Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? O texto parece fazer essas duas perguntas em momentos diferentes, depois de anunciar a grandeza de Deus. O que o texto está fazendo didaticamente com o leitor? Ele está dizendo: se você começar a olhar para Deus atentamente nessa existência cruel, você vai começar a se admirar, vai haver um enlevo na sua alma, você vai ser restaurado. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Se você começar a olhar para Deus, você está olhando para a dor, não está? Você está olhando para a injustiça, não está? Você está olhando para os problemas, não está? Você está olhando para as dificuldades, não está? Você está olhando para a mágoa, você está olhando para as suas incertezas, você está olhando para os gigantes, você está olhando, porque nós olhamos com muita clareza para tudo isso. A grande questão é: cadê Deus? Há consolo se você voltar suas vistas para Deus. Olhe para Deus, olhe de novo. A palavra revela a Deus, a sua vida cotidiana revela-se Deus. Deus é grande o suficiente para mim e para você. É um Deus que intervém. Ele por fim se levantará, porque o nosso Redentor vive. Aleluia! Ele é grande o suficiente para mim e para você, irmão. Olha para Ele. Não vai terminar esse ano olhando para o ano. Não vai terminar esse ano olhando para você ou para as suas dificuldades. Não vai terminar esse ano olhando para tudo que é ruim. Essas coisas continuam acontecendo. E vai acontecer em 2014. Quem garante que em 2014 a gente vai ter lutas piores? Quem garante que em 2014 não vamos ter outras decepções, outros problemas? Não adianta a gente dizer próspero ano novo, que seja saúde, paz, riqueza, prosperidade. Nada. A gente não sabe. Mas adianta você olhar para Deus, porque há consolo, há renovação na sua vida. Olhe para Ele. Sua alma, ela vai florescer de novo. Talvez você olhou demais para essa terra, para as pessoas, para os sacerdotes. Veja aí que versículo forte, esse aqui, versículo 19, versículo 20. Veja como diz aqui: o artífice funde a imagem, o ourives cobre de ouro, cadeias de prata forja para ela, para essa imagem. Agora veja o versículo 20, diz: o sacerdote idólatra, ele pega um pedaço de pau, manda um escultor lá esculpir uma imagem que não oscile. Se você prestar atenção aqui nos versículos 1 até o versículo 11, você vai ver também Deus alertando ao povo, de que o povo, o homem, o ser humano é como uma erva. O sol bate, seca rápido, e a glória da erva seca rápido.
Mas ele diz: a glória do Senhor se pronunciará, aleluia. Deus vai se levantar, aleluia. Eu creio no amanhã que vai ser melhor do que hoje. Eu creio porque o nosso Redentor se levantará. Ele é ressurreto, ele venceu a morte, ele venceu todos os opositores, todos os inimigos. A vida eterna há nele, e ele deu a vida eterna a mim e a você. Glória a Deus. Há coisa boa para nós. Olha para Deus. Olha de novo para Deus. Para de olhar para outro lugar. Olha para Deus. Versículos 29 a 31. Se você puder ler comigo agora. Por favor, irmão, se você puder, leia. Versículos 29 a 31. Vamos ler juntos? Vamos lá? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, agora nós, mas os que esperam no Senhor, o quê? Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham. Aleluia, amém? Está pronto para dar uma carreirinha? Está pronto, irmão? 2014 vamos dar uma carreirinha. Eu vou baixar a lomba. Vou diminuir, porque eu quero dar umas carreirinhas. Renovar no Senhor. Renovar. Vamos orar, irmão.